Algumas semanas atrás eu estava aqui e ministrei a respeito de entregar a nossa juventude para o Senhor. Quem estava aí? Quem estava aí quando eu ministrei sobre isso? Sobre entregar a nossa juventude para o Senhor, deixar que Ele molde a nossa rotina, a nossa vida na nossa juventude, enquanto a gente ainda tem tempo, agenda, espaço. Levanta a mão de novo, só para eu ter uma noção quem estava aí. Maravilha. A gente falou um pouco sobre como a gente precisa estabelecer uma base para a nossa vida de rotina, de relacionamento com o Senhor, né? E como a Bíblia nos instrui a aproveitar a nossa juventude para se lembrar do Senhor. Lembre do Senhor, do seu Criador, no dia da sua mocidade. A gente falou bastante sobre isso. E hoje eu quero, de certa forma, não foi proposital, mas como trazer uma continuidade para aquele assunto que a gente falou. E eu quero que você abra comigo em Ageu 1, a gente vai ler do versículo 1 até o 11. Ageu 1, 1. No segundo ano do reinado de Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, por meio do profeta Ageu, a palavra do Senhor veio a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos. Esse povo diz: ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Por isso, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto este templo permanece em ruínas? Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos: considerem o que tem acontecido com vocês. Vocês semearam muito e colheram pouco. Comem, mas isso não chega para matar a fome. Bebem, mas não dá para ficarem satisfeitos. Põem roupa, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para colocá-lo em uma sacola furada. Assim diz o Senhor dos exércitos: considerem o que tem acontecido com vocês. Vão até o monte, tragam a madeira e reconstruam o templo. Dele me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam que fosse muito, mas o que veio foi pouco. E esse pouco, quando levaram para casa, eu o dissipei como um sopro. E por quê? Pergunta o Senhor dos exércitos. Porque o meu templo permanece em ruínas, enquanto cada um de vocês corre pela causa da sua própria casa. Repita comigo: corre pela casa da sua própria casa. Por isso, os céus retêm o seu orvalho, e a terra não produz os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o solo que produz, sobre as pessoas, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Que o Senhor seja louvado. Vou trazer um pouco de contexto para esse texto aqui que a gente está lendo, né? E eu queria pedir para você prestar bem atenção nessa parte do contexto, porque a gente vai ler outras passagens, a gente vai dar uma folhada na Bíblia, a gente vai voltar para Ageu. E se você dormir no ponto, talvez você não entenda um pouco do que estava acontecendo aqui nesse momento onde Ageu está profetizando para o povo de Israel. Mas, acredito que, se não todos, a maioria de nós sabe que depois que o povo chegou à terra prometida, né, Egito, Mar Vermelho, deserto, Josué, blá blá blá, terra prometida, e eles ocupam toda a terra que Deus trouxe para eles. A gente sabe que quando eles estavam vivendo lá, uma série de pontos eles não obedeceram, né? E o que acontece é que a consequência dessa desobediência deles leva eles ao exílio na Babilônia. Claro que não aconteceu tudo de uma vez, o povo babilônico foi tomando Israel, Jerusalém, de pouco em pouco, mas resumindo a história, o que acontece é que a Babilônia dominou Jerusalém, o templo e a cidade são destruídos, o muro é derrubado, várias pessoas são levadas como escravos e servos para o reino do Império Babilônico, incluindo nomes que a gente está acostumado a ouvir: Daniel, os amigos de Daniel, depois outras pessoas como Ezequiel.
Só que o profeta Jeremias, ele faz uma profecia a respeito desse tempo de exílio. E ele tinha profetizado que esse exílio duraria 70 anos. Depois desses 70 anos, ou quando eles estão chegando no fim, Daniel, lendo Jeremias, interpreta que o tempo do exílio está chegando ao fim. Daniel começa a jejuar, se preparar. E por fim, o que acontece é exatamente isso. Depois desses 70 anos, o povo judeu é libertado, e eles são liberados para voltar para Jerusalém e reconstruir a sua cidade, reconstruir o seu templo, o templo do Senhor. Deus usa um rei persa. O império Medo-Persa tinha já dominado inclusive sobre a Babilônia, e eles eram o império no governo no momento, e o rei Ciro decreta que o povo judeu fosse libertado e voltasse para Jerusalém para reconstruir o templo do Senhor. Um dos livros que relata muito esse processo de volta para Jerusalém e reconstrução do templo é o livro de Esdras. Então quero que você vá lá comigo para Esdras número 1, Esdras capítulo 1, versículo 1. E a gente vai ler um pouco sobre isso. Esdras 1:1 diz assim: No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a palavra do Senhor falada por Jeremias, o Senhor despertou o coração de Ciro, rei da Pérsia, para redigir uma proclamação e divulgá-la em todo o seu reino nesses termos. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém de Judá. Qualquer do seu povo que esteja entre vocês, que o seu Deus esteja com ele, e que vá a Jerusalém de Judá reconstruir o templo do Senhor, o Deus de Israel, o Deus em que em Jerusalém tem a sua morada. E que todo sobrevivente, seja qual for o lugar que está vivendo, receba dos que ali vivem prata, ouro, bens, animais e ofertas voluntárias para o templo de Deus em Jerusalém. Então, os líderes das famílias de Judá e de Benjamim, como também os sacerdotes e os levitas, todos aqueles cujo coração Deus despertou, dispuseram-se a ir para Jerusalém e a construir o templo do Senhor. Interessante que, de alguma forma, esse rei pagão, esse rei que era do Império Persa, do Império Medo-Persa, ele foi influenciado de alguma forma, a ponto de chamar Deus, de Senhor. Tá bom que Ciro, ele foi um rei muito político. Ciro, ele não libertou só os judeus, ele libertou praticamente todos os povos que estavam sob exílio, sob domínio do Império Medo-Persa naquele tempo. Inclusive os próprios babilônios foram libertados nesse tempo. Mas, talvez, a Bíblia não deixa isso claro, mas a gente pode pensar que talvez esse cara foi influenciado pelos nobres judeus que faziam parte da corte ali, talvez Daniel, quem sabe, um dos seus amigos, que sabia que 150 anos antes, Isaías tinha profetizado, Isaías 44:28, que digo de Ciro, é meu pastor, e cumprirá tudo que me apraz, dizendo também a Jerusalém, tu serás edificada, e ao templo, tu serás fundado. Talvez de certa forma Ciro foi movido por essa palavra, essa profecia de Isaías, que foi falada 150 anos antes, dizendo o nome dele. Ele falou assim, cara, eu preciso corresponder a essa profecia, e no primeiro ano do seu reinado, ou seja, uma das primeiras coisas que ele faz, é exatamente isso, libertar o povo de Israel, para que eles voltassem e construíssem o templo do Senhor. A gente não sabe exatamente o que motivou o coração desse homem, a gente não sabe o que levou ele a tomar essa decisão, mas a gente sabe que de certa forma Deus moveu as coisas para que o povo voltasse do exílio, cumprido o tempo da profecia de Jeremias, cumprido o tempo da consequência da desobediência deles, para que eles voltassem para Israel, reconstruíssem sua cidade, reconstruíssem o templo de Deus. A gente vai ver depois em Neemias a reconstrução dos muros da cidade. E
os capítulos 1 até o capítulo 3 de Esdras, nós vemos esse processo onde o povo chega, e Esdras vai dizer quais eram as famílias, os nomes, e vai falar sobre eles voltando e começando a reconstrução, e nos mostra que o povo, sobre o governo de Zorobabel e o sacerdócio de Josué, eles estavam animados para reconstruir a casa de Deus. Inclusive, o rei decretou que onde quer que eles morassem, as pessoas, como a gente leu, daquele lugar, dessem ofertas de ouro, prata e animais para que eles pudessem voltar para Jerusalém e reconstruir o templo. Então eles voltaram, e eles não voltaram com as mãos abanando para uma terra desolada e falou, agora a gente vai ter que se virar com o que a gente tem. Não. Os textos da Bíblia vão nos mostrar que os povos onde eles moravam foram ordenados que abençoassem eles, para que eles voltassem com ouro, prata e animais. E a gente vai ver depois que os utensílios que foram roubados do templo foram devolvidos para que eles pudessem reconstruir e reorganizar o templo. Então imagina você, fazendo parte de um povo que por 70 anos, uma vida inteira talvez, para muitos deles, talvez muitos deles não tinham nem visto como era a terra antes do exílio, nunca tinham vivido esse período. Imagina você, um povo que agora é levado a voltar para casa, pelo rei pagão do momento, liberado para voltar para casa e reconstruir o templo do Senhor, reconstruir a sua cidade. A história do meu povo vai ser reconstruída pelas minhas mãos. A história do templo do meu Senhor vai ser reconstruída pelas minhas mãos, pela minha família, pelos meus filhos. E eles voltam animados. Mas, o que acontece não é muito o que a gente gostaria talvez que acontecesse. Mas o que acontece é que quando eles chegam em Jerusalém para a reconstrução do templo, os inimigos que moravam naquele lugar, e a gente vai ler aqui, que eles foram levados para aquele lugar pelo Império Assírio, e eles começaram a viver lá, e morar lá, e se relacionar com o remanescente dos judeus que ficaram em Jerusalém. Isso vai fazer com que uma das ordens que Deus tinha dado para o povo de Israel, que era ser fiel à sua genealogia e se casar com filhos de judeus e tudo mais, a gente vai ver que o povo começa a se casar e ter filhos com outras nações. Isso começa a levar eles a se contaminar com muito paganismo, com muitas outras religiões daquele momento, daquele lugar. E esse povo misturado de judeu com assírio, com seja lá o que for que estava morando naquele lugar, se torna depois o que a gente vai conhecer como samaritanos. Lembra da história das mulheres samaritanas no poço, que Jesus vai lá e fala com ela e tal? Então, é esse povo. E esse povo está lá naquela terra quando os judeus vêm para reconstruir a sua cidade. E se a gente for lá para Esdras 4, a gente vai ver, a Bíblia chama esse povo de os inimigos de Judá e de Benjamim. E a gente vai ver já por que a Bíblia chama eles de inimigos. Esdras 4, do 1 ao 5, diz assim: quando os inimigos de Judá e de Benjamim souberam que os exilados estavam reconstruindo o templo do Senhor, o Deus de Israel, foram falar com Zorobabel e com os chefes das famílias. Vamos ajudá-los nessa obra, porque como vocês, nós buscamos o Deus de vocês, e temos sacrificado a ele desde a época de Esaradom, o rei da Síria, que nos trouxe para cá. Então, parênteses, o povo que morava naquele lugar tentou, de uma forma misturada com o jeito que eles sabiam, fazer algo que eles achavam que era a forma que Deus queria ser adorado, e eles estavam de certa forma querendo ajudar a reconstruir o templo, mas olha a resposta de Zorobabel e dos outros líderes, versículo 3: contudo, Zorobabel, Jesuá, que é o Josué também, é outro nome para o mesmo cara, e os demais líderes da família de Israel responderam: não compete a vocês a reconstrução do templo do nosso Deus, somente nós o construiremos, para o Senhor, o Deus de Israel, conforme Ciro, o rei da Pérsia, nos ordenou. Então,
a gente da região começou a desanimar o povo de Judá e a atemorizá-lo, para que não continuassem a construção. Pagaram alguns funcionários para que se opusessem a eles e frustrassem os planos deles. E fizeram isso durante todo o reinado de Ciro, até o reinado de Dário, reis da Pérsia. E a gente vai ler depois que isso se estende até o reinado de Artaxerxes. Artaxerxes, nome estranho, né? Fala sério, né? Vai ter um nomezinho desse. Essa influência dos inimigos, eu olho para isso aqui, parece para mim meio que uma dor de cotovelo, sabe? Então se a gente não pode ajudar, então ninguém vai fazer. Né? E eles começaram a atrapalhar a construção. Tinha um motivo pelo qual eles não podiam ajudar. Deus já tinha estabelecido lá atrás todo o processo de que os levitas tinham que fazer uma série de procedimentos para a construção do templo que foi destruído. Né? Então eles estavam tentando fazer a coisa do jeito que estava determinado na lei. Eles estavam tentando fazer a coisa do jeito que Deus tinha ensinado, né? E isso fazia com que esse povo, que era uma mistura de várias religiões, não se envolvesse para não contaminar mais uma vez essa construção desse templo. E o que aconteceu foi que eles, então, já que não podemos ajudar, vamos atrapalhar. Sabe aquele famoso versículo, quem não ajunta espalha? Então, eles falaram, então vamos ver. Como foi que eles atrasaram o povo de Deus? Como foi que eles atrasaram os judeus? E esse atraso, só para você ter uma ideia, foi um atraso de mais de 15 anos. O templo parou de ser construído e essa construção atrasou mais de 15 anos. Como que eles atrasaram tanto assim a obra de reconstrução do templo? Foi com ameaça? Eles ameaçaram, mas não adiantou. Quando eles ameaçaram, eles deram a carteirada. Ciro mandou. Foi com guerra? Não foi. Senão a gente teria relato de que foi com guerra. Mas, mesmo assim, a gente vai ler lá em Neemias, num segundo momento, quando eles estão reconstruindo os muros, que eles estavam com as ferramentas numa mão e a espada na cintura. Ou seja, se for para a guerra, a gente também está pronto. Foi com ganhando o coração do rei? Não foi também, eles também tentaram isso, mandaram cartas para o rei Ciro, mandaram cartas para Dário e falaram, o povo está reconstruindo o templo, fica esperto, hein, rei, depois que eles reconstruírem, eles vão acabar parando de pagar impostos. Né? E o rei falou, não, fui eu que mandei, e eles vão sim reconstruir, e ainda vocês vão abençoar e vão dar tudo que eles precisam. É isso que o rei fala para eles. Mas então, como foi que esse povo conseguiu atrapalhar a reconstrução da casa de Deus? Foi mudando o foco dos trabalhadores. Se a gente voltar lá para AG1, que a gente leu, volta aí na sua Bíblia lá para AG1. E a gente não vai ler tudo de novo. E você não pode dormir com esse sonzinho de chuva. Qualquer coisa, hoje não tem nenhum bebê aqui, eu vou dar uns berros no microfone, no meio do nada, assim. Se eu ver alguém pescando. Se eu souber o nome, brincadeira. Mas não sei. Ageu 1. Vamos ler de novo o versículo 4 e o versículo 9. Versículo 4. Acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto esse templo permanece em ruínas? Como foi que ele atrapalhou? O povo começou a construir a sua própria casa. Vou fazer a minha casa luxuosa. Versículo 9. Vocês esperavam muito, mas para surpresa de vocês acabou sendo pouco. E o que vocês trouxeram para casa eu dissipei como um sopro. E por que fiz isso? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. A forma que os inimigos de Israel, a forma que os inimigos do povo de Judá e de Benjamim, que esse povo encontrou para atrapalhar a reconstrução do templo, foi fazer com que cada um deles focasse em construir a sua própria casa. Porque se eu estiver muito ocupado construindo a minha própria casa, eu não tenho tempo para construir a casa do Senhor. A gente precisa se lembrar
que o templo, ele não era só um prédio qualquer. Ele era a representação da presença do Senhor no meio do povo. Deus queria estar de volta no meio desse povo. Pensa, Deus moveu o coração de um rei pagão para que o povo voltasse com recurso para reconstruir um lugar onde ele pudesse estar no meio do povo. O povo também queria a presença de Deus. Eles voltaram animados. Eles voltaram cheios de ânimo e começaram a reconstrução. E eles queriam Deus, o rei pagão, o povo, eles queriam reconstruir esse lugar onde a revelação era constante, esse lugar onde a presença de Deus era marcante, esse lugar onde as bênçãos de Deus tocavam as famílias, tocavam as plantações, os animais, onde a proteção do Senhor estava sobre eles contra todo e qualquer inimigo. Cara, esse é o Deus que abriu o Mar Vermelho para libertar o povo do Egito. Eles estavam animados, eles queriam essa presença de Deus, Deus queria estar lá. O rei pagão queria que isso estivesse acontecendo. Mas o que acontece é que as preocupações dessa vida, as preocupações da sua própria casa, a ganância, o luxo de certa forma, porque eles estavam construindo casas luxuosas, o ego, a necessidade pessoal, falou mais alto do que a vontade de ter a presença de Deus no meio do povo. Falou mais alto do que a vontade de ter um lugar para o Senhor estar em nosso meio. Eu não sei você, mas eu percebo uma grande semelhança com os dias de hoje. Eu percebo uma grande semelhança com a nossa vida. Não é novidade para ninguém que Jesus contou uma parábola do semeador, onde ele falou de 4 tipos de terrenos, e a semente que cai na beira do caminho, os corvos pegam, ele vem falar que o inimigo é como um inimigo que vem e rouba a palavra. A semente que cai no meio das pedras, Jesus fala que é como aquele que ouve a palavra, mas logo esquece. Mas Jesus fala em Mateus 13:22 da semente que cai entre os espinhos. E a semente que cai entre os espinhos, no versículo 22, Jesus diz: quanto ao que foi semeado entre os espinhos, esse é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações dessa vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando infrutífera. E olha que interessante, estava conversando com um amigo hoje e ele falou uma coisa que eu parei a pensar, que eu não tinha pensado antes, mas o engano das riquezas e as preocupações dessa vida não impedem essa semente de fazer com que uma árvore cresça, mas impede de fazer com que ela frutifique. Não impede ela de crescer no meio dos espinhos. A que cai entre as pedras, sim, não cria raiz, não consegue crescer, o sol queima. Mas a que nasce entre os espinhos, ela cresce, mas ela não frutifica. Eu lembro de um amigo, na igreja onde eu me converti, ele começou a frequentar a célula, começou a frequentar os cultos, ele foi para um retiro da igreja, onde ele teve uma experiência com Deus muito forte, e ele foi tocado pelo Senhor, e pensa num cara que já tinha vivido assim de tudo que é tipo de moralidade, de tudo que é tipo de religião. Ele já tinha feito umas coisas cabulosas assim, aquelas coisas que a gente não acredita direito que é verdade. E esse cara se converteu, esse cara conheceu Jesus, ele começou a orar, ele começou a ler a Bíblia, ele começou a jejuar. Eu lembro até de uma cena engraçada com ele, que ele chegou para mim falando: cara, estou fazendo um jejum, mas daí como é que eu faço se eu vou escovar o dente, daí eu engulo um pouco de pasta, daí como é que funciona? Tipo, o cara era totalmente novo na fé, eu lembro que eu dei risada sem querer na cara dele, falei: cara, desculpa, deixa eu te explicar. Pensa num cara que tinha vindo, sei lá, tinha passado por sabe Deus quantas religiões, onde as coisas eram regras e religiosidade, então ele estava com aquela cabeça de que não, eu não posso engolir nada, porque eu estou de jejum. Eu expliquei para ele que não é bem assim, o jejum não é que você não pode engolir um pouco de pasta de dente quando você está escovando o dente, gente. É que você vai se abster da comida e tudo mais.
E eu lembro que eu expliquei para ele, era um cara novo na fé, assim, ele estava crescendo, ele estava começando a jejuar, começando a orar, ler a Bíblia. Só que esse cara trabalhava muito. Ele tinha um padrão de vida financeiro que demandava dele um grande esforço de trabalho. Ele trabalhava com imóveis, então constantemente nos finais de semana ele estava em plantão, recebendo cliente, fazendo evento e fazendo 1 milhão de coisas, trabalhando muito. E aconteceu que ele começou a diminuir a frequência na célula, ele começou a diminuir a frequência nos cultos, ele ia bastante lá em casa, era um amigo da família, então ele estava sempre por lá. E às vezes eu falava, cara, cadê você? Não estou vendo você nos cultos, não estou vendo você na célula, vamos nessa. E ele falou assim, sabe o que é? É que eu já estou tanto tempo sem ir, que eu estou meio com vergonha de voltar. Eu já estou tanto tempo sem ir direito, que parece que se eu voltar lá, eu vou, sei lá, as pessoas vão me olhar estranho. E isso foi uma coisa que ele criou na cabeça dele, porque não era verdade. Não era verdade. Como a semente que caiu no meio dos espinhos. Ouve a palavra, mas as preocupações da vida e o engano das riquezas sufocam. Quantos de nós deixamos as coisas da vida, que são legítimas e importantes, ocuparem uma proporção tão grande na nossa vida, na nossa rotina, que quando a gente se lembra de Deus, parece que a gente já não conhece mais Deus. Quantos de nós já planejamos um jejum, daí você acorda e come um pão e esquece que você estava de jejum? Agora também já era, deixa para outro dia. Quantos de nós acordamos tão atarefados e cheio de correria, e vai para o trabalho, e às vezes acorda atrasado, e daí quando lembra de orar e ler a Bíblia, já está tão cansado que não consegue nem se concentrar mais. Quantos de nós vivemos um relacionamento com Deus, achando que o que Deus espera de nós é a performance do nosso tempo, e não o nosso coração que vai levar o nosso tempo a Ele. Eu lembro quando eu era adolescente, eu ouvi uma música de um cara chamado Keith Green. Alguém já ouviu falar do Keith Green? Famoso cantor dos anos 70, 80, gente, eu não sou dessa época. Mas eu conheci esse cara quando eu era adolescente. E o Keith Green, ele era um cara que ele era marcante, assim, aquela época, Jesus Movement, essas coisas e tal, barbão, cabelão, tocava teclado assim, parecia o Jason Lee, bem loucão, e ele compunha umas letras muito marcantes, assim, algumas letras que eram bem impactantes, que confrontavam mesmo uma vida de religiosidade na igreja. E ele tinha uma letra que eu ouvi, que falava assim, traduzindo de forma livre, ele dizia assim: eu não quero você somente nos domingos e nas quartas à noite. Se você não pode vir a mim todos os dias, então nem se dê o trabalho de vir. Quando eu li, eu falei, caraca, que forte isso, velho. Postei no Facebook. Verdade. Falei, caraca, velho, que pesado. Só que aí, gente, um amigo meu, que era líder de jovens na época, ele comentou no meu post do Facebook. E ele falou assim, não concordo com isso aí não. Ele falou... Eu ouço essa frase do Keith Green e eu fico pensando, é tipo quando a sua esposa pede para você fazer alguma coisa e você não vai na hora, quando você vê ela está fazendo. Se não vai fazer de agora, então deixa que eu faço. É tipo isso. Mas aí eu vejo, esse líder comentou na minha postagem do Facebook, e ele falou assim, você acha que o seu pai falaria isso para você algum dia? Se você não consegue vir na minha casa todo dia, então nem venha. Eu falei, Fiquei meio, sem argumentos. Falei, eu entendi o que você disse, também entendi o que ele quis dizer, não, aquele negócio, aquela... E hoje quando eu olho para trás, eu concordo com esse cara. É claro que Deus quer todos os nossos dias da vida. Existe um fundo de verdade nessa fala do Keith Green. E não quero dizer que ele cantava heresias, não é isso. Né? Mas existe um fundo de verdade de que sim, o Senhor nos quer todos os dias. Mas o relacionamento com Deus é crescente. O relacionamento com Deus
é de glória em glória, é dia após dia. E às vezes a gente trata o relacionamento com Deus como essa canção do Keith Green, que tipo assim, já que eu não fiz hoje, então também já era, perdi, fui pro fim da fila. Mas quem disse que Deus tem uma fila, cara? Não, já não orei hoje, agora já era. É claro que existe uma responsabilidade na vida com Deus, é óbvio. Gente, eu não estou falando contra a responsabilidade, contra a rotina. Eu estaria despregando o que eu preguei algumas semanas atrás. Não. É claro que existe uma rotina, existe uma construção a se fazer de um relacionamento diário que vai nos fazer conhecer o Senhor, vez após vez, oração após oração, leitura após leitura, e nos levar a um lugar de mais intimidade com Ele. Mas a gente tem uma tendência de achar que porque eu não consegui fazer hoje, agora eu perdi a minha vez, agora eu perdi, fui para o fim da fila, agora, se eu já quebrei meu jejum, então agora eu vou para o costelão mesmo, agora fui para o fim. E a gente faz com que o relacionamento com Deus seja mais pautado e fundamentado no nosso sentimento de reciprocidade, no nosso sentimento de ser aceito e de corresponder a uma expectativa que a gente gera, do que a verdade bíblica de que Deus nos quer. Deus nos quer por completo, sim. Deus nos quer todos os dias, sim. Mas se você não orou hoje, cara, então vai orar amanhã. E é isso. E se eu não conseguir construir hoje, então eu vou tentar de novo. E eu vou orar de novo. E se eu não conseguir jejuar 6 horas, então eu vou fazer 5, vou fazer 4, e depois eu vou tentar aumentar. E se eu não conseguir ler 2 capítulos, se eu não conseguir ler meia hora, eu vou ler 1 capítulo. Estava conversando com um amigo, hoje ele falou assim, cara, às vezes a minha devocional é 2 versículos, e eu fico só naqueles. Cara, se aqueles 2 versículos falaram com você, e começaram a tocar a sua vida, sabe, se não deu certo ontem, a forma que você fez, para que complicar? Para que colocar sobre você mesmo um peso, de uma cobrança, de algo que a gente não consegue corresponder à nossa própria expectativa, e isso nos impedir de construir um lugar para o Senhor? Está fazendo sentido o que eu estou falando? É claro que não é matematicamente assim que funciona, mas a gente vai ver na parábola da semeadura que existem 4 terrenos onde a semente cai, e dos 4 terrenos, um só é terra boa que dá fruto. Garanto que se a gente falar assim, quem aqui é terra boa, todo mundo vai levantar a mão. Mas a verdade é que a gente às vezes não percebe que a gente é terreno cheio de pedra ou terreno cheio de espinho. Como eu disse, a conta não é exatamente assim, mas no exemplo da parábola, 25% só é terra boa. E a gente precisa olhar para isso e falar, Jesus, eu não quero ser enganado pelo meu próprio coração, achando que eu estou construindo uma casa para o Senhor, mas gerando sobre mim um peso de uma expectativa que eu mesmo construí. Mas eu quero de fato que o Senhor habite na minha casa. Eu quero de fato construir um lugar para o Senhor. E eu quero me esforçar para dia após dia fazer isso. E no dia que eu não conseguir, eu vou tentar de novo. Eu vou seguir em frente. Assim como o povo, para quem Ageu profetiza, nós estamos nos ocupando tanto com fazer com que nós tenhamos uma vida confortável, em realizar os nossos próprios sonhos, que muitas vezes não tem espaço na nossa agenda para realizar os sonhos de Deus. E gente, eu não estou pregando contra o sonho, eu não estou falando contra você trabalhar pela sua casa. Eu não estou falando que é errado você trabalhar, você se profissionalizar, você estudar, você querer um bom cargo na sua empresa.
Eu não estou falando contra essas coisas. Mas a verdade é que essas coisas que são lícitas e pertinentes não podem ocupar no nosso coração como ocupou no coração do povo judeu, um lugar que levou eles a pararem de construir a casa do Senhor para construir uma casa luxuosa para si mesmo. E quando eu falo de construir uma casa para o Senhor, é claro que, por consequência, a gente vai se envolver na casa, a gente vai se envolver na living, a gente vai servir. Mas não é nem isso, de fato. Isso é consequência de construir uma intimidade, um relacionamento com o Senhor. Essa semana eu vi um vídeo do Tel Hayashi, talvez alguns de vocês tenham visto, que ele falava assim sobre pessoas que às vezes param a sua vida por um ano para trabalhar e construir recurso para o casamento. E ele falava assim no vídeo: tudo isso por uma cerimônia de 2 horas, uma festa de 4 horas. O que vai ser da sua vida quando você tiver um filho que acordar de madrugada e você tiver que passar a madrugada em claro? A gente para a nossa vida por tantos compromissos, e eu vou além ainda do que ele disse. Puxa, agora eu estou no momento do meu TCC. Agora eu estou... Cara, a grana apertou, eu tenho que fazer 2 empregos, eu tenho que trabalhar final de semana, fazer Uber à noite, sei lá. Cara, faz parte da vida essas coisas. Puxa, agora eu estou em ano de vestibular, vou tentar um curso aí, vou tentar um concurso público. E assim, mais uma vez, não contra essas coisas, mas para que a gente consiga ser diligente e responsável com essas coisas, o que a gente vai abrir mão? Do nosso tempo com Deus? O que a gente vai abrir mão? Da nossa devocional? Você vai acordar mais cedo para estudar, mas não vai conseguir acordar mais cedo para orar? Você vai virar à noite fazendo um trabalho, num plantão, num emprego, você está buscando um cargo, mas não consegue orar de noite, ler de noite. Sabe, gente, essa palavra também me feriu. Eu vi uma outra pessoa essa semana postando algo como: a realidade da vida com Deus em uma casa com crianças pequenas. Eu tenho 2 crianças pequenas, né, gente? Um bebê de 9 meses e uma criança de 3 anos. E a verdade é que eu estou numa reunião e eles estão fazendo um salseiro aqui atrás. Eu estou lendo a Bíblia enquanto eu tomo meu café da manhã e o meu filho está gritando aqui do meu lado. E a verdade é que a gente tem uma tendência a abrir mão dessas coisas. Quando a necessidade aperta, quando a gente precisa fazer coisas que a gente precisa fazer, a gente tende a abrir mão da nossa intimidade com Deus. A gente começa a correr tanto pela nossa casa, que a gente passa a deixar de correr pela casa do Senhor. Se você anota tema de ministração, o tema dessa ministração é: correndo pela casa de quem? E sabe o que é mais estranho, bizarro de perceber? Que o povo de Israel não percebeu, e a gente também não percebe a maioria das vezes, é que justamente a escolha de colocar outras coisas na frente da nossa vida com Deus, para poder ter sucesso nessas coisas, é o motivo da gente não ter sucesso. Vamos lá para Ageu 1 de novo, você está com ele aberto aí? Leia comigo, versículos 5 e 6. Portanto, diz o Senhor dos Exércitos: considerem o que tem acontecido com vocês. Vocês semearam muito e colheram pouco. Comem, mas isso não chega a matar a fome. Bebem, mas isso não dá para ficarem satisfeitos. Põem roupa, mas ninguém se aquece. E o que recebe o salário, recebe para colocá-lo como numa sacola furada.
Versículo 9, que a gente já leu 2 vezes, vamos ler de novo. Vocês esperavam que fossem muito, mas o que veio foi pouco. E esse pouco, quando o levaram para casa, eu o dissipei com um sopro. O povo estava num meio de escassez e falta, construindo casas luxuosas. E Deus está falando, o motivo de vocês terem pouco é justamente porque vocês abandonaram a construção da minha casa. E mais para frente ele vai falar, construam a minha casa e eu vou abençoar suas casas, seus animais, suas plantações. Eu vou abençoar a sua vida. A ausência do Senhor na nossa vida é justamente o que nos faz lutar com todas as situações ao nosso redor, que às vezes parece que a gente está dando murro em ponta de faca. Eu não estou dizendo como uma mensagem humanista que venha para Jesus e Ele vai te dar todas as coisas. Venha para Jesus e você será próspero em tudo. Mas a verdade é que sem Jesus não vai ser em nada. A verdade é que sem Jesus, você pode até mesmo ter um sucesso material. Você pode até mesmo ter um sucesso profissional. Mas isso não é o verdadeiro sucesso. Isso não é Jesus fala para a igreja de Éfeso, quem lembra em Apocalipse? Jesus fala para a igreja de Éfeso, eu conheço as suas boas obras, eu conheço a sua perseverança, eu sei que você rejeita os nicolaítas, que eram um povo herético que estava provavelmente ligado a muita imoralidade, e a uma idolatria, e a um autoritarismo religioso. E ele fala, eu conheço que vocês rejeitam todas essas coisas. Mas o que faltava para a igreja de Éfeso? Eu tenho contra vocês, que vocês perderam o primeiro amor. O que é esse primeiro amor? Um amor inocente? Um amor bobo? Não. É um amor disposto às maiores loucuras. É um amor que não é interesseiro. É um amor por Deus, apaixonado. Um amor que... Quem aqui já teve uma experiência, uma situação onde você atravessou a cidade de ônibus na chuva para ir para um culto do outro lado? Sabe, um negócio doido assim. Pagou um Uber caro. Você foi e não tinha dinheiro para voltar. Para ir para um lugar que você sabia que a presença de Deus ia estar lá. Perdeu o primeiro amor, cara. Não é que você tem que se meter na chuva toda vez para ir para o culto. Mas é que é quando primeiro ameaça de frio, a gente ia falar, hoje eu vou ficar aí vendo online. Hoje eu vou... Amanhã eu assisto a gravação. Sabe? É como a gente falou lá atrás, é como ao primeiro deslize, a gente ia falar, agora já perdi tudo. Cara, quando a gente está apaixonado, isso não acontece, cara. Se você... Quem é casado, quem namora, aí sabe, cara. Se você tem que pegar ônibus para ver seu namorado, você vai, cara. Não tem passagem cara, não tem chuva, não tem voltar tarde de busão, pegar uma madrugueira, não importa, você vai. Porque você gosta, porque você ama, porque você está apaixonado. O primeiro amor é perdido quando as outras coisas ocupam, quando qualquer outra coisa se torna desculpa para que eu deixe esse amor de lado. Com o tempo, deixar com que qualquer coisa se torne uma desculpa.
E qual que é a ordem de Jesus para essa igreja? Olhe para trás. Veja onde você caiu e volte àquelas práticas. Cara, se você não orou hoje, se você não conseguiu ler hoje, então amanhã se organize melhor e volte a essas práticas. Jesus não fala assim: tenho contra você que você perdeu o primeiro amor e agora já era para você. Vou pegar a igreja de Tiatira para mim agora. Não é isso que Jesus fala para eles. Ele fala: volte, recomece, tente de novo. Não deu certo dessa forma, não conseguiu acordar cedo, tenta de noite. Não conseguiu de noite, tenta no meio do dia. Eu lembro de períodos onde eu estava trabalhando, acordava cedo, ia para o trabalho, passava o dia inteiro no trabalho, à noite ia para o cursinho, para vestibular. Cara, quando eu precisava parar para orar, eu ia para o banheiro do trabalho. Graças a Deus eu trabalhava numa empresa onde os donos eram cristãos, então não tinha problema de abrir a Bíblia ali no meio do trabalho, caso quisesse fazer alguma coisa. Mas às vezes eu queria, cara, me derramar em Jesus, e eu ia para o banheiro, cara. O banheiro dos estagiários era a gente que limpava, então era limpinho. A gente tinha eu lembro que eu trabalhei num escritório de advocacia, era office boy lá. Então era o dia inteiro pegando ônibus, pegando processo para lá e para cá. Quem trabalha na área de direito aí sabe um pouco melhor do que é isso. E aí, a gente tinha o escritório de um lado da rua e do outro lado da rua tinha um arquivo. Era um lugarzinho que eles alugavam só para ter papel, galera. Era tipo assim, armários e armários. E a gente ia pro arquivo, cara, orar. A gente ia para dormir de vez em quando também, confesso. Mas a gente também ia lá para orar, cara. Lá no arquivo eu podia cantar, eu podia gritar, eu podia chorar, eu podia fazer o que eu quisesse. É isso que vai definir o verdadeiro sucesso. Porque no final dessa fala para a igreja de Éfeso, Jesus fala: ao vencedor, eu darei o direito de comer da árvore da vida. O sucesso verdadeiro não está em ter muito dinheiro, em ter as melhores marcas de roupa, de carro, morar no melhor bairro, ter o melhor emprego, o melhor cargo, o melhor título, os melhores diplomas. O sucesso verdadeiro está em poder comer da árvore da vida. O sucesso verdadeiro está em conhecer o Criador do céu e da terra. Mais uma vez, correr com Jesus, correr pela casa de Deus, não é uma promessa de sucesso financeiro e profissional. Apesar de que, eu acredito que, a menos que o Senhor queira te provar e te aperfeiçoar em alguma área financeira, provavelmente Ele vai te abençoar nisso. E até para aqueles que passam por algumas necessidades, porque o Senhor permite, como aconteceu com o Jó, esse cara vai aprender muito. Mas nós podemos confiar nas palavras daquele que tem o domínio de todas as coisas. Lucas 12, do versículo 29 ao 31 diz: não busquem ansiosamente o que hão de comer ou beber, não se preocupem com isso, pois quem se preocupa com isso é o pagão. O Pai sabe que vocês precisam disso. Busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas vão ser acrescentadas. Corra pela casa de Deus, e a sua casa vai ser abençoada. Paulo fala sobre esse prêmio incorruptível. A imagem da corrida, ela é usada por toda a Bíblia. Paulo, lá em 1 Coríntios 9, 24 a 27 diz: vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treino rigoroso, para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos o quê? Submeter o corpo a um treinamento rigoroso. Nós fazemos isso para ganhar uma coroa que dura para sempre. Nós abrimos mão da comida. Nós, às vezes, abrimos mão do sono. Nós, às vezes, nos esforçamos um pouquinho além para correr atrás da coroa que não perece.
da coroa que dura para sempre. Sendo assim, eu não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas eu esmurro o meu corpo, e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Paulo reforça as palavras do próprio Cristo, em Mateus 6, 19 ao 21. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corroem, destroem, onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Esse povo de Israel, esse povo judeu, começou com muito ânimo construir a casa do Senhor. Mas a rotina, o dia a dia, as preocupações com o tesouro desse mundo, moveu o coração deles de lugar. E o coração deles já não estava mais em querer que a presença do Senhor estivesse aqui, prioritariamente. Não. Eles estavam mais preocupados em, mesmo em meio a escassez, terem casas luxuosas. Onde está o nosso tesouro? Qual é o prêmio que a gente quer alcançar? Cargos na igreja? Dinheiro? Sucesso profissional? A famosa liberdade financeira, geográfica e de tempo? Correr pela casa do Senhor pode ser ter que abrir mão dessas coisas. Quantos missionários abrem mão de bons empregos para correr pela casa do Senhor? Eu lembro de um amigo, que hoje é pastor, e falou para mim que um dia Deus perguntou para ele: você quer ser milionário ou missionário? Se eu te digo que ele é pastor, acho que você já sabe a resposta, né? Talvez, correr pela casa do Senhor para você, seja abrir mão de ter a opção de trabalhar em casa. Talvez, correr pela casa do Senhor para você, seja abrir mão de um cargo, de uma faculdade, de uma graduação. Isso é muito pessoal e é algo que cada um de nós precisa entender. Mais uma vez, eu vou dizer mais uma vez porque eu quero reforçar isso. Eu não estou dizendo que você não deve estudar, que você não deve trabalhar. Não estou dizendo que você não deve se esforçar. Você deve. Mas lá nesses lugares, correr pelo Senhor em primeiro lugar. Semana passada, estava numa mesa com um amigo e ele fez uma pergunta para mim que ficou ressoando, ecoando na minha cabeça. Sabe aquelas perguntas que você fala assim, caraca. Ele falou assim, a gente estava falando sobre a vida da igreja, sobre serviço ministerial e tudo mais. E ele falou assim, ele falou para ele, mas eu apliquei para mim, né? Se Deus me dissesse que eu nunca vou alcançar nenhum dos meus desejos ministeriais, ainda assim, eu serviria a Ele com todo o meu amor? E eu refaço essa pergunta para você. Se Deus te dissesse que você não vai ter o sucesso financeiro que você queria, se Deus te dissesse que você não vai ocupar os cargos profissionais que você queria, se Deus te dissesse que você não vai ser o líder ministerial, pastor, pregador, missionário que você sonha e almeja, será que ainda assim você serviria a Ele com todo o seu amor? Será que a gente teria essa coragem? Cara, isso confronta a gente, isso fere o nosso coração. Porque isso mostra onde está o nosso coração. Se o nosso coração está de fato em estar com Ele, ou fazer coisas. Marta e Maria estavam nessa mesma situação. Jesus, ele não corrige o coração de Marta para que ela nunca mais servisse uma mesa, ou nunca mais limpasse uma casa.
Mas ele fala, o mais importante no momento é estar aqui nos meus pés, e é o que Maria escolheu. E cara, isso é o mais importante, não vai ser tirado dela. Para mim, quando eu leio isso, eu leio Jesus falando, Marta, vem para cá também. Vem para cá. Vem aos meus pés também. Porque aqui é o lugar mais importante. Vai ter um momento de você arrumar as mesas. Vai ter um momento de você demonstrar a sua excelência no serviço. Vai ter um momento de você se dedicar. Mas o mais importante precisa ser o mais importante. Quando eu era adolescente, os piazadas ficavam falando, o que importa é o que interessa. Na zoeira. Mas, cara, é verdade. Não se trata de atingir objetivos, mas se trata de onde está o nosso coração. Uma das passagens bíblicas que mais confronta o meu coração é quando Abraão é levado por Deus a entregar Isaac. E a gente sabe na história que quando Abraão está prestes a sacrificar o seu filho, Deus fala para Abraão parar, que tinha um cordeiro, e isso faz toda uma representação, né? É um tipo daquilo que Deus viria fazer com o seu próprio filho, sacrificando o seu filho para que nós pudéssemos viver. Mas às vezes eu fico pensando, e se Deus não falasse nada? Será que se Deus nos deixar ir até o fim e matar os nossos Isaques, a gente ia continuar amando Deus? Eu falei no outro dia que eu vim aqui ministrar sobre a ministração que eu assisti da Val, do Jesuscope, onde ela estava falando sobre a dedicação do seu tempo para Deus e tudo mais. E uma das coisas que ela falou que me marcou foi que a Bíblia nos mostra que os grandes homens que andaram com Deus, andaram com Deus. Eles não correram com Deus. Eles andaram. Sabe o que quer dizer? Quer dizer andar no passo dele. Deus está andando. Se eu quero andar com Ele, não adianta eu correr. Eu preciso andar no passo dele. Isso é exatamente o que Jesus vai falar. Em Mateus 11, 28 ao 30. Venham a mim os que estão cansados e sobrecarregados, porque correr pela nossa própria casa cansa, sobrecarrega a gente. Tomem sobre vocês o meu jugo. Para quem não sabe, o jugo ele era uma peça de madeira que ia sobre a cabeça, sobre o pescoço dos bois, para que eles puxassem as carroças no mesmo passo e não descompassassem. Jesus está falando, eu tenho um jugo, e eu estou falando para você vir e se colocar sobre esse jugo, para que você ande no mesmo passo que eu, para que você caminhe comigo, para que você ande no mesmo compasso que eu. Isaías 40, abre comigo aí. Isaías 40. Eu estou chegando no fim, para você que está começando a ficar com sono. Isaías 40, verso 28. A partir do verso 28 diz assim: será que você não sabe, nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa e nem fica exausto. A sua sabedoria é insondável. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, porque estão correndo atrás das coisas, né, gente? E os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Quando a gente passa a caminhar no passo do Senhor, quando a gente passa a correr pela casa dele, nós não só somos transformados, como reanimados, reajustados, e além disso,
a gente passa a abençoar os outros ao nosso redor, cara. Lá em Abacuque 2, Deus fala sobre escrever a visão para quem passa correndo ver. Quem é você hoje? O que está passando correndo ou o que está escrevendo a visão? Quem somos nós? Queria pedir para o pessoal do louvor subir. Quem sou eu? Quem sou eu nessa história? O que está andando no passo de Deus para poder ouvir o que Ele está dizendo e escrever a visão? Ou o que está passando correndo porque está tão preocupado com as suas próprias coisas que não consegue ouvir a visão? Ele tem que ver o que o outro está escrevendo. Quem sou eu? Quem é você? Quero convidar você a sondar o seu coração. Ser honesto consigo mesmo. Porque ninguém mais vai ser prejudicado com a sua falta de honestidade, a não ser você mesmo. Em primeiro lugar. Mas seja honesto com você mesmo. Sonde o seu coração e fale: Jesus, o meu coração é terreno cheio de espinho. O meu coração é um coração onde a árvore até cresce, mas não dá fruto. O meu coração é um coração que está mais preocupado em correr pelas minhas próprias coisas do que pela casa do Senhor. E voltando lá para o texto de Ageu 1, que a gente leu no começo. Deus diz: reconstruam o templo, dele me alegrarei e serei glorificado. Feche os seus olhos. A palavra diz no livro de Ageu ainda que quem deu o ânimo para o povo a voltar a reconstruir foi o próprio Senhor. Ele deu o ânimo para Zorobabel e Josué e para o povo, para eles voltarem e começarem de volta, continuarem onde eles pararam. Olhe para trás, veja onde você caiu e continue. Olhe para o templo que você deixou pela metade e continue dali. Quantas vezes na sua vida, e se você não sabe essa resposta, ore para que o Espírito Santo te traga, mas quantas vezes na sua vida você começou com tanto fervor algo pelo Senhor, e você já nem se lembra mais quando você parou? Quantas vezes você fez um voto: eu vou fazer isso todo dia? Um voto cheio de ânimo, mas como a semente que cai no meio das pedras não cria raiz, e aí queimou. Ou como a semente que cai no meio dos espinhos e se preocupa com tantas outras coisas. Feche seus olhos, reflita sobre qual tem sido a base da forma com que você se relaciona com Deus. Tem sido você se sentir bem? Ou tem sido realmente o desejo de construir uma casa para o Senhor dentro do meu coração? Porque Ele nos fala que nós somos a casa dEle. Senhor, eu clamo que o Senhor venha morar no nosso coração de verdade, Senhor. Nós queremos correr pela sua casa e construir esse lugar para o Senhor, Pai.
Deus, nos fira, Senhor, com essa verdade, Deus, que olha nos olhos, que olha no espelho e faz com que nós olhemos nos nossos próprios olhos e reconheça o quanto a gente tem corrido mais por nós mesmos do que pelo Senhor. Nos confronta, Deus, com a verdade de quem nós somos, de quem nós temos sido, e nos transforma, Senhor, para sermos como Tu és. Jesus, eu sou o primeiro a Te pedir perdão, Senhor. Perdão, Senhor, por correr tanto pela minha casa, Senhor, e viver uma religiosidade velada. Perdão, Senhor, por pautar, Senhor, a minha forma de me relacionar contigo pela minha necessidade de me sentir aceito, pela minha necessidade de sentir que correspondo. Deus, nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, Senhor, por todas as vezes que nós corremos pela nossa própria casa, ignorando a casa do Senhor, que é o lugar que o Senhor quer habitar dentro de nós. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa por dedicar tanto tempo, esforço, desejo por construir coisas que são como coroas que perecem. Deus, nós queremos correr a corrida que nos leva a construir, a ganhar uma coroa que é incorruptível, que é imperecível, que vem do Senhor, Pai. Uma casa para o Senhor habitar no nosso coração, uma casa para o Senhor habitar no nosso meio. Nos perdoa, Deus, porque tantas vezes, assim como o povo de Israel naquele tempo estava construindo casas luxuosas em meio à falta, nós queremos construir uma casa para o Senhor, Deus, uma casa para o Senhor. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. O meu jugo é fácil de carregar, e o meu fardo que lhes dou é leve. Jesus respondeu: quem bebe dessa água logo terá sede outra vez, mas quem bebe da água que eu dou, nunca mais terá sede. Ele se torna uma fonte que brota dentro dele, lhe dará vida eterna. Pois as Escrituras declaram: rios de água viva brotarão do interior de quem crer em mim. Agora vemos de modo imperfeito, como um reflexo no espelho, mas então veremos tudo face a face. Tudo que sei agora é parcial e incompleto, mas conhecerei tudo plenamente, assim como Deus já me conhece plenamente. Senhor Jesus, é a sua casa que queremos, pela sua casa que queremos correr, é da sua água que queremos beber, é o seu jugo e o seu fardo que queremos carregar, é nos seus olhos que nós queremos olhar, e não para o nosso próprio umbigo, é na sua face, nos seus olhos como chama de fogo. Jesus, é isso que nós queremos, o Senhor, e só o que o Senhor tem para nos dar, Senhor. Mesmo que isso signifique abrir mão, Senhor, de coisas que nós tanto queremos nessa terra, Senhor. Por mais difícil que isso seja para a nossa carnalidade, nós queremos com os olhos da fé, com o nosso espírito, dizer que nós estamos dispostos a abrir mão do que for necessário para te ter, Senhor. Para te ter, Senhor. O que nós queremos é ter o Senhor.